É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras. E hoje tudo sobre o clássico. Está chegando a final entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras precisando reverter o placar de 1 a 0 e tem novidade no time do Verdão que pode alegrar demais a torcida para confiar nessa virada do Verdão, né? E a mamãe Leila já deu outro recado aí que tá dando polêmica, né? E nós vamos conferir tudo isso com os nossos amigos do Jogo Aberto. Então, sem mais delongas, bora conferir tudo do vídeo de hoje. Bora lá. Do outro lado, o Palmeiras, que no Campeonato Paulista geralmente aproveita muito bem quando joga no Allianz Parque, perdeu para o Corinthians, não conseguiu criar um resultado favorável e agora vai precisar vencer na casa do adversário. Se ganhar por 1 a 0, leva para os pênaltis, precisa fazer um placar ainda mais elástico. E para isso, tem Maurício treinando, Paulinho reapareceu no campo e Vitor Roque sendo a cada dia mais entrosado com os companheiros. Desvantagem no jogo de ida, casa do adversário. Histórico recente ruim nos pênaltis. Fatores que pesam contra o Palmeiras em semana decisiva contra o Corinthians. Por outro lado, ninguém é tão bom em reverter momentos ruins, crescer na hora importante, quanto este Palmeiras de Abel Ferreira. Foi assim em todas as últimas decisões do Paulista. Viradas contra São Paulo, Água Santa e Santos nas finais. Agora o desafio é ainda maior. E nesta hora, fala a voz da experiência. Essas finais aí que disputamos, a maioria saímos atrás, né? Mas a gente sempre conseguia jogar o segundo jogo em casa. E esse ano tá diferente, né? O jogo vai ser fora. Não conseguimos o melhor resultado em casa, mas sabemos que era um jogo de 180 minutos. Sabemos que vai ser difícil, como eu disse, mas vamos lá com tudo, porque sabemos que é uma final muito importante e que para todos nós é mais um campeonato que vai ficar marcado aí, né, na nossa história. Então vamos ir com tudo para, se Deus quiser, continuar fazendo história nesse clube tão grande. Os dias livres entre um jogo e outro serviram e muito ao Palmeiras. Além da missão de entender o que aconteceu no Allianz Parque, para entrosar Vitor Roque ainda mais ao elenco. Ainda recuperar Gustavo Gomes, Paulinho e Maurício. O último, aliás, tem boas chances de ser relacionado. Um dos artilheiros do Palmeiras na temporada, com 5 gols ao lado de Estevão, Maurício pode ser a novidade no segundo tempo da decisão. Logo depois do jogo que fizemos contra o nosso adversário em casa, que perdemos, eu já queria que estivesse o jogo logo, né? Mas depois que passa o tempo, sabemos que é importante, né? Ter esse descanso, procurar concentrar para o jogo. Foi uma semana de muito trabalho para chegar lá e fazer um bom jogo. Enquanto o Palmeiras trabalha totalmente concentrado na final do Paulista, a diretoria luta pelo que entende seus direitos. Após a reeleição de Edinaldo Rodrigues à CBF, a presidente Leila Pereira cobrou mudanças no futebol brasileiro. Quer que clubes paguem pelo que devem. Espera que discussões como a do fair play financeiro e clubes gastem de acordo com o que arrecadam avancem para a evolução do esporte. Clubes que atrasam salário, que atrasam imagem, porque aquele negócio, eles pagam em dia CLT e não pagam em dia imagem. Clubes que atrasam pagamentos de compromissos com outros clubes na aquisição de jogadores e continuam competindo em igualdade de condições. Isso cria um total distorção no campeonato. Então, isso é uma pauta extremamente importante. Eu sei que é sensível para alguns clubes que não pagam em dia seus compromissos, mas sem dúvida nenhuma nós vamos bater forte nisso. Porque o Palmeiras, a gente compete em igualdade de condições, não porque nós pagamos em dia os nossos compromissos, mas nós exigimos também que os outros clubes que competem conosco paguem também em dia, inclusive para o próprio Palmeiras, né? Tá aí a Leila dando seu recado e falando a gestora, Rona. Aliás, eu sei que agora mais importante do que essa batalha que não para por aí, da Leila, é se concentrar para vencer o Campeonato Paulista. Palmeiras em desvantagem, foi inesperado, mas na minha opinião, até agora, não foi o melhor campeonato estadual do Palmeiras. O time
vinha bem, até com o Maurício, sendo um jogador de destaque, depois se lesionou. E o Palmeiras, na minha opinião, não encontrou seu melhor caminho, mas tem uma chance, a última, na casa do adversário. As lesões tiraram o Palmeiras do rumo certo, né? Com jogadores específicos ali, cada um na sua formação ali, fazia diferença no time do Palmeiras. Mas agora esse negócio da mamãe, negócio de dívida aí, se fosse há um tempo atrás, eu acharia que era só pro Corinthians essa espetada aí. Agora acho que é pra todo mundo, que o que tem gente devendo... É difícil, é bem raro um clube que não deva. Isso tem vindo à tona porque os dirigentes cobram, usam a mídia para divulgar, para tentar pressionar para que o pagamento das dívidas seja feito. E tem clubes, infelizmente, que arrecadam muito mais que outros, que podem contratar jogadores. Mas essa responsabilidade, você saber lidar com o aspecto financeiro, ela é importante. E tomara que isso não seja apenas discurso, que na prática as coisas melhorem. E ela tá deitando e rolando na administração dela, porque ela tá contratando um jogador com um preço absurdo, ela tá trazendo peças espetaculares pro time dela, ela deixa as contas tudo bonitinho em dia, ninguém tem que reclamar, e ela tem assim o direito até de cobrar de uma situação ou outra. Então o Abel que abra seu olho, Abel, porque a mamãe pode cobrar porque ela paga um salário absurdo e ela tem ali a administração na mão dela. Tá todo mundo bonitinho e ela tá certinha em falar dos clubes que estão devendo também. Muito bem, agora... Então é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Palmeiras precisa demais de concentração total, não pode ter erro dessa vez, né? Levou aquele gol do Yuri Alberto, na minha opinião, teve um erro ali defensivo. Algumas pessoas reclamou do Estevão por ter perdido a bola, mas como alguns analistas falaram, né? Como que o cara no ataque não pode tentar driblar ou fazer alguma jogada, e olha que só tava o Estevão no ataque, então ele não tinha opção de passe, ele tinha que tentar o drible mesmo, perdeu a bola e defensivamente o Palmeiras estava totalmente bagunçado. E o Memphis Depay também deu uma sorte, a bola embolou ali com o jogador do Palmeiras, e acabou sobrando, né, sozinho para ele, que deu passe para o Yuri Alberto, e acho que defensivamente o Palmeiras falhou, né? Mas agora é pensar no próximo jogo, né? É um jogo, como diz, de 180 minutos. E o Palmeiras precisa reverter esse placar para poder ser campeão. Já mostrou que antes o Palmeiras já virou várias vezes, só que jogando o último jogo dentro de casa. Dessa vez vai ter que fazer a mesma questão, né, de virada, mas dessa vez fora de casa. Se tratando de Palmeiras, tudo é possível. E quando se trata de título, nós sabemos que o Palmeiras fica muito forte. Então acredito que o Palmeiras consiga reverter, tem capacidade pelo menos para isso, né? Mas vai ser difícil. Eu acho que o Palmeiras, entre todos os anos que eu vi o Abel na frente do comando do Palmeiras, esse ano é um ano que o Palmeiras está se encontrando, né? Não é mais aquele time entrosado igual nos últimos anos, e isso traz um pouco de dúvida, né? Victor Roque estreando aí, né? O Felipe Antes que ainda não conseguiu se achar, o Estevão que muitas vezes tem que resolver o jogo quase que sozinho, num drible, numa jogada individual, e o Veiga, né, que já não rende tanto como antes, né? Ele já não tá fazendo a mesma coisa. Claro, sempre aparece, é um jogador diferenciado, mas antes era bem mais decisivo. E vários outros jogadores que eu vou citar aqui, né? E que tava numa forma coletiva muito melhor, e dessa vez não está tão bem entrosado, mas ainda assim o Palmeiras está muito forte, né? Só que a galera precisa sentir que esse time tá mais unido, né? Mais forte em questão de união do time para vencer, né, títulos nessa temporada. Você tá gostando do Palmeiras? Você acredita nessa virada, nesse título do Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o canal a crescer, a gente trazer mais informações do Verdão aqui para você, e é isso, né? Até o próximo vídeo, valeu, fui!